Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Thiago e vamos começar nosso chat de ações, estoques iniciantes. Então hoje nós vamos falar um pouco de DRE, de demonstração de resultados, e eu coloquei DRE nos gráficos porque nós colocamos, acho que já deve ter uns 2 meses, sei lá, aqui na Baster.com, nós colocamos a ferramenta de olhar o DRE nos gráficos. Mas então, nós aqui nos quadros das ações, nas páginas das empresas, todos os DREs eles são padronizados, né? Não só o DRE, como a análise de endividamento, de caixa, e o DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. O Baster fez isso para ficar uma coisa padronizada e facilitar as análises das empresas. Então, a mesma maneira que você olha o DRE de uma empresa, você vai olhar de todas, porque se a gente for olhar nas páginas das empresas, acompanhar por release, cada uma vai apresentar, geralmente, tem um modelo, né? O DRE ele tem um modelo contábil a ser seguido, mas muitas empresas colocam de uma maneira diferente, uma coloca EBITDA embaixo, outra coloca EBITDA em cima, tem uma que usa uma nomenclatura diferente, uma outra, sabe? Então, é difícil você, dentro das páginas das empresas, você buscar um padrão que fica fácil analisar. Então, por isso que os quadros de ações vieram facilitar tudo isso. E para complementar, nós estamos cada vez mais colocando as ferramentas gráficas, né, que facilita você conseguir simplificar tudo através de gráficos, é muito melhor, fica uma visualização bem bacana. Então, nós colocamos esses que a gente chama de dashboards, esses dashboards. Então, eu estou na página da Vega, cliquei nos dashboards, e é bacana a gente ver assim, porque fica de uma maneira bem fácil da gente interpretar os DRE, da gente enxergar os números, né? Então, a receita líquida começa sempre com a receita líquida, todos os demonstrativos de resultados começam com a receita líquida, né, que é a receita bruta menos as comissões de vendas, impostos sobre vendas, então tudo começa com a receita líquida nos DRS. Depois são subtraídos os custos, né? Essa é uma dúvida sempre muito comum. Qual é a diferença das duas barrinhas vermelhas aqui, né? Por que é separado o custo e por que é separado despesa? Então, para ficar uma classificação bem fácil, o que significa custo e o que significa despesas? Pensem sempre assim: custo ele está ligado à área produtiva, né? Custo ele está ligado à área de produção, à área da fábrica. Então, um exemplo bem claro: a folha de pagamento da área de produção ela é custo e a folha de pagamento da área administrativa ela é despesa. Isso é muito simples de entender. Então, todos os gastos da empresa que é ligado à área de produção, o salário do gerente industrial ele é custo, o salário do gerente administrativo, o salário do gerente financeiro, o salário do gerente de vendas ele é despesa. Então, matéria-prima da produção ele é custo, energia elétrica da área produtiva é custo, energia elétrica da área administrativa é despesa. Tudo é gasto. Então, receita líquida, mesmo os custos, você chega no resultado bruto. Resultado bruto menos as despesas, aí você vai chegar no EBIT. Eu não gosto, às vezes, de entrar muito em detalhe específico, mas como está aqui, é bacana a gente explicar essa despesa, essas diferenças de gastos, de custos e despesas. Chegamos no EBIT, que é a receita líquida, menos os custos e despesas, a gente chegou no EBIT, que é o resultado antes da depreciação, amortização, resultado financeiro. Aqui gera sempre muita dúvida. O que é EBIT e por que tem EBIT e por que tem EBITDA? Aqui geralmente gera muita confusão. Para quem está começando, às vezes fica meio perdido, mas eu vou tentar simplificar ao máximo. É importante a gente entender que o DRE ele é contábil, né? Então, qualquer demonstração de resultado, ele é sempre contábil, ou seja, isso aqui não é caixa, não é dinheiro em caixa. Essa receita líquida que teve aqui no DRE, não quer dizer que esse dinheiro, esses 12 bilhões aqui que a empresa teve no exercício, ela está lá na conta da empresa pronta para gastar. Não é. Isso aqui é receita, isso aqui é faturamento, né? Isso aqui foi vendas que a empresa fez, foi nota faturada. Não quer dizer que recebeu já tudo isso. Da mesma maneira, esses custos são os custos que foram absorvidos referente a essas vendas.
Então, não quer dizer que isso aqui, durante o exercício que está sendo estudado, não quer dizer que saiu do caixa esse dinheiro, não quer dizer que entrou no caixa esse dinheiro, não. O que a gente está analisando no DRE? A gente está analisando que, no período estudado, a empresa faturou do 12 bilhões e 300. Referente a essas vendas de 12 bilhões e 300, quanto que a empresa produziu, quanto que a empresa gastou de produção para isso? Né? No caso, a gente está analisando a VEG, então foi 12 bilhões e 300 de todo o que a empresa produz. Para produzir todas essas unidades, ela teve um custo de 8 bi e 700. Dentro desse faturamento, a empresa teve uma despesa, gastos que foram necessários, gastos fixos que foram necessários para esse tipo de gastos fixos e gastos variáveis para conseguir fazer esse faturamento. É importante a gente ter ciência da diferença de caixa e da diferença de competência. O que seria, então, depreciação e amortização? Elas são dois gastos que não sai dinheiro do caixa. Né? O valor depreciado, por exemplo, vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Contabilmente, todo mês, né, a empresa tem a depreciação de máquinas, a depreciação de prédios, a depreciação de veículos, etc. São percentuais mensais que seguem regras contábeis que vão sendo depreciados no balanço patrimonial da empresa. Tá? Mas o que é isso? Isso sai dinheiro de caixa? Não. Essas duas contas, depreciação e amortização, não sai dinheiro de caixa. O valor que a empresa coloca lá no balanço patrimonial dela, que depreciou de uma máquina, de um prédio, de um veículo, que ela coloca lá no balanço, não saiu dinheiro em caixa. Então, essas duas contas aqui, elas seguem normas contábeis. Mas é legal você considerar isso, porque quer dizer que daqui, sei lá, daí cada item tem um percentual de depreciação diferente, né? Mas não saiu de caixa. Então, por isso que todos esses 326 milhões de depreciação aqui, existe o EBITDA, que você desconsidera eles dos gastos das empresas, do gasto do exercício. Então, na realidade, para você, o que é o EBITDA, a grosso modo? É um marcador que mostra a capacidade do negócio gerir caixa. Então, são duas contas que são estritamente contábeis que você desconsidera dos custos e da despesa. Porque esses 326 milhões aqui, eles estão aqui dentro. Eles estão dentro das barrinhas vermelhas. Está dentro do custo e da despesa. Então, o que a gente faz? O que o EBITDA faz? Ele tira essas despesas aqui, tanto é que você soma. Você pega o EBIT aqui, 1 bilhão 568, somando esses 326, você dá 1.894. Então, na verdade, não é que está... Se a gente fosse seguir um padrão aqui, né, seguindo horizontalmente, né, seguindo de maneira vertical, você tem esse menos esse igual a esse, menos esse igual a esse. A depreciação é um negócio de lado aqui. Então, a depreciação, o EBIT não é que você está seguindo, é um negócio de lado. Tanto é que se você chegar no lucro líquido, é resultado financeiro, resultado operacional, que também é chamado de EBIT, mais o resultado financeiro, mais o imposto. Se chegar esse, menos esse, é igual a esse. Pô, e onde entrou o EBITDA na história? O EBITDA ele está aqui de lado. É um indicador que ele só desconsidera a depreciação e amortização para a gente ter uma noção do resultado sem esse número, sem esses dados de depreciação e amortização que estão aqui dentro. Então, é muito pessoal a forma de analisar. Tem gente que gosta, eu gosto de olhar EBIT, porque o cara gosta de considerar o valor que a empresa coloca na balança de depreciação. Eu gosto de considerar porque é um gasto que a empresa vai ter, querendo ou não, máquina, equipamento se deprecia, tal, então é uma coisa que muita gente gosta de ver por EBITDA. Por EBIT, às vezes outros não, eu quero ver a capacidade do negócio gerar caixa. Então eu gosto de olhar EBIT. Daí é pessoal de cada um, tá, pessoal? Os dois têm a sua importância, mas é muito pessoal. O importante é você compreender a diferença dos dois, né? O porquê que tem esse indicador, que é para tirar duas contas contábeis que estão aqui dentro, né? Desconsiderar ela e ver o resultado.
Resultado financeiro, tudo depois, né? Depois do EBIT vem o resultado financeiro. EBIT também é resultado, é chamado de lucro operacional, tá, pessoal? Muitas vezes que vocês vêem no DRE EBIT, lucro operacional é o EBIT, é o resultado que vem antes de você deduzir o resultado financeiro, imposto, etc. O que é resultado financeiro? Resultado financeiro é o que a empresa tem de, se você pegar todas as despesas que a empresa teve com, às vezes, empréstimos, com operações de hedge, com operações cambiais, se faz parte da operação da empresa, somar com o que ela teve de juros sobre financiamentos, né, juros sobre financiamento, não, juros sobre aplicações, e ver o resultado financeiro que ela teve. Algumas empresas resultado financeiro já faz parte, pode ser que faça parte da operação dela. No caso da VEG, não faz. Então, se a gente pensar aqui, o que seria o resultado financeiro da VEG? Se ela tem dinheiro aplicado, né, se ela tem dinheiro em caixa, o juro sobre o rendimento sobre o dinheiro que ela tem aplicado, menos o juro que ela paga sobre empréstimos, financiamentos, endividamentos que ela tem e alguma coisa que ela faz, alguma proteção de risco cambial, operações de hedge que ela está, então você chega no resultado financeiro. Imposto todo mundo sabe, né? E você chega no lucro líquido. Para não perder esse gancho do resultado financeiro, deixa eu entrar no da Renner. Então, o que a Renner tem? A Renner já é uma, para não perder esse gancho do resultado financeiro, ela já é uma empresa que, além de o dinheiro que ela que prova que possivelmente tem empresa que tem dinheiro em caixa, dinheiro que não tem dinheiro em caixa, dinheiro aplicado, resultado financeiro que, por exemplo, ela tem, todo mundo que entra na loja, qualquer loja da Renner, já sabe que já é oferecido cartão de crédito para você, né? Então, você colocou o pé na Renner, lá já vem a mocinha oferecer para você o cartão de crédito da empresa. Então, o que ela enxergou? Em vez de os clientes dela terem os cartões de outras bandeiras, ela criou o cartão dela, então ela já recebe, ela mesma financia o cliente dela. Então, foi uma forma que a empresa considerou, além de acabar fidelizando o cliente, é um jurinho que ela ganha nesse financiamento de clientes, né? Então já é uma empresa que esse resultado financeiro que ela ganha do cartão, ela já incorporou como fazendo parte da operação dela. É só um exemplinho aqui para vocês entenderem, às vezes, a empresa como que ela enxerga formas de agregar valor para o seu negócio, né? Então, daí você depois tirou o resultado financeiro, imposto, lucro líquido. O que é esse não recorrente, né? Que muitas vezes aparece nas empresas. NR é não recorrentes. Não recorrentes pode ser lucro ou pode ser despesas não recorrentes. Então, por exemplo, se a empresa tomou, sei lá, uma multa de não sei o que lá sobre alguma coisa e vai ter uma despesa meio alta nesse mês. Então, seria uma despesa não recorrente, né, que vai afetar o resultado da empresa, mas não faz parte da operação, tá? Então, não faz parte do negócio, né? Então, por exemplo, o Renner, se ela toma uma multa de qualquer coisa que não faz parte da operação, seria uma despesa não recorrente. De uma outra forma, pode ter um lucro não recorrente. Então, vamos supor que ela fecha algumas lojas dela e venda alguns, um exemplo bobo, tá, pessoal? Venda os prédios e entra um valor significativo no caixa. Seria um lucro não recorrente. Por quê? Venda de prédio faz parte da operação da empresa? Não. Então entra dinheiro no caixa, mas é legal a gente sempre desconsiderar o que é não recorrente. Sempre não considera. Quando você está analisando uma empresa, desconsidera os não recorrentes, considera o lucro não recorrente para você analisar o negócio que você está vendo como um todo, né? Então, analisar a operação que você está querendo ser sócio. Sempre desconsidera. Às vezes tem empresas que têm muito não recorrentes, né? Muita coisa, volumes muito grandes. Aí é legal você sempre ver mais a fundo se tem uma coisa. Vai lá todo trimestre não recorrente. Então, isso você tem que, às vezes, ter um pouco de pé atrás e ver melhor o que significa. Agora, quando é valor pequenininho, coisa aí não precisa esquentar tanta cabeça. Então, você veja que diferença. A Renner, ela tem uma despesa maior que o custo. Por que será? Né? Se a gente entrou aqui no da VEG, era o contrário. Vejam só, né? O custo da VEG, ele é mais que 4 vezes maior do que a despesa.
que é o contrário da Renner. Por que será? Porque a operação isso esquece, tá, pessoal? Não é ponto positivo, negativo, não é nada disso, tá? Eu só estou comentando aqui para gente brincar aqui de analisar. A WEG, ela é uma empresa industrial, ela é uma empresa do segmento industrial. Então, obviamente que o custo dela vai ser sempre maior que a despesa, porque o custo de produção é muito alto, a matéria-prima é alta, o custo fabril é alto, né? Então, o que a gente percebe? A Renner já não. A Renner ela não é um negócio que ela tem um custo de produção alta, né? O negócio dela, muitos dos produtos que ela vende nas lojas, às vezes ela revende, ela compra, revende, tá? Ela não produz. Quase tudo não foi ela que produziu. Ela pega, ela compra de alguma fábrica que produziu as roupas, os sapatos e revende. É diferente, geralmente, essas empresas do segmento industrial, que a matéria-prima, principalmente, é muito alta. Então, vejam só que é bacana, se você olha esses DRE, é muito interessante você entender esses segmentos. Mas o que importa para a gente, principalmente, né? É interessante a gente ver no DRE. Eu acho que, principalmente, se dá lucro, seu negócio dá lucro, né? Quando a gente fala as margens do DRE, olha o lucro líquido e olha o EBITDA, e principalmente se são consistentes. Olha que interessante, né? Então aqui, quando a gente fala para a gente analisar as margens do DRE, você vê que é um lucro consistente. O que é uma coisa consistente? Pô, ela vai crescendo, né? A receita, se a gente for pegar a receita líquida, olha que bacana, ela vai crescendo e o lucro vai crescendo atrás. Se a gente pôr o EBITDA, analisa os três juntos, né? Então você vê que foi uma empresa que ela foi crescendo cada vez mais as vendas. A gente pegar nos últimos quase 20 anos, olha como ela foi ganhando mercado. Ó. Então, e como a curva de lucro dela também acompanhou. O que não é tão legal? É quando você tem uma receita líquida e as curvas de lucro, as curvas de EBITDA não acompanham. A WEG é a mesma coisa. A WEG é outro reloginho de empresa, né? Olha que interessante, ela tem uma curva de lucro bem consistente, uma curva de receita bem consistente e o lucro a mesma coisa. Olha que interessante, né? Essa aqui é a BR Foods, né? Então, você vê uma empresa que tem um resultado uma venda, né, bem alta. Pô, ela fatura 30, de venda, ela fatura 30 bilhões, né? Mas, infelizmente, ó, se a gente for pegar, ela está com resultado operacional negativo. Isso é bem complicado. Por quê? Porque o negócio ele está avisando, né? Ele está avisando para a gente que o negócio ele está sendo deficitário. Né? Olha só de resultado financeiro negativo. Então ela está dando prejuízo. O operacional dela deu negativo. Então não é só o que ela está pagando de juros, não, que está complicando. O operacional dela está negativo. Então, essa é a grande complicação, né? Vejam só, aqui é a curva de receitas da empresa. Vamos ver a curva da EBITDA, olha só. Entenderam como que é uma coisa que não é, o que é uma coisa que não vem sendo consistente nos últimos anos? Você pega uma curva de longo prazo da empresa, olha nos últimos anos, olha a EBITDA, que não acompanhou, né? Pelo contrário, ela caiu, e olha a curva de lucro dela. Pior ainda, claramente é só você vir no quadro de dívida que você enxerga o que está acontecendo. A empresa fez investimentos, né, provavelmente alguma coisa, e não está vindo resultado. Porque olha só, nos últimos 5 anos, ó, em 2014 a empresa tinha uma dívida líquida de 5 bilhões. Legal. Tinha uma dívida líquida de 5 bilhões, era controlada, porque se a gente comparar a dívida com o EBITDA, estava dando 1,19. Então estava controlada. Né? Ela gerava um EBITDA de 4 bilhões e 200. Então, tudo bem, estava aí controlada a dívida. Até aqui não tinha tanto o que se preocupar. O problema é o que aconteceu. A dívida começou a crescer, ó, passou de 5 para 9 e o EBITDA não cresceu. Por isso que a gente sempre gosta de olhar endividamento comparado com o EBITDA. Aí você vê o cara assim, pô, mas eu sou acionista de uma empresa assim, o que eu tenho que fazer? Primeiro caso, quando começa a ficar problemática, não tem que sair vendendo que não desesperado, tá, pessoal? O que te protege desse tipo de coisa? A diversificação. Se você, por exemplo, tem 5 empresas e uma dessa começar a ficar com problema, 20% da sua carteira vai ser uma empresa que está começando a ficar problemática. Agora, se você tem 20 empresas e uma dessa começa a ficar desse jeito,
5% da sua carteira significa uma empresa que pode ser que fique problemática. Então, por isso que a diversificação é a única forma de você diminuir esse tipo de risco. Então, qualquer dúvida, pessoal, se ficou lá, coloca no nosso mural, Baster.com não paga nada para vocês colocarem as dúvidas. Lógico, para ver todos os quadros tem que ser assinante, mas não precisa assinar de cara. Conhece o site, conhece as páginas das empresas, né? Vem, principalmente para quem está começando, faz o seu cadastro de graça, é rapidinho, você coloca lá seu nick, seu e-mail, já faz o cadastro, baixa os 2 livros que tem para vocês de graça, começa a interagir, colocar as dúvidas, perguntas e estudar tudo com calma. Até a próxima terça, pessoal. Abração.